Muito bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento. Estamos ao vivo, diretamente da Câmara Municipal, para compartilhar com vocês um momento especial de conhecimento, reflexão, sensibilização, objetivando a ação, a mudança de comportamento. Este é o primeiro de muitos eventos de educação ambiental que a Prefeitura de Ourinhos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, preparou para vocês. Passando para as apresentações, eu sou Minéia Casari, faço parte da Diretoria de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Ourinhos. Gostaria de apresentar também nossos palestrantes de hoje, e começo com o professor adjunto, Dr. Edson Luiz Piroli, ele que é engenheiro florestal, mestre em engenharia agrícola, doutor em agronomia, livre docente em sensoriamento remoto e geoprocessamento. Professor credenciado no programa de pós-graduação da Unesp em Presidente Prudente. Membro suplente do Comitê de Bacias do Médio Paranapanema. Autor do livro Água por uma Nova Relação e vice-presidente do CONDEMA de Ourinhos. Bom dia, professor Piroli. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigado pelo convite. E para falar sobre o tema água, gestão e escassez, convidamos o professor adjunto Dr. Edson Luiz Piroli. Bom dia. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite para fazer parte deste evento e dizer que eu vou tratar aqui de uma maneira um tanto ampla, de alguns assuntos, mas esse material ficará depois disponível às pessoas e elas poderão olhar com mais tempo, e caso tenham alguma dúvida podem nos procurar. Por que falar de água no dia de hoje? Porque o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E para sintetizar a importância dessa substância, vamos lembrar somente de um detalhe. Ela faz 70% do nosso corpo. Por que falar de gestão? Porque a partir de um determinado tempo, a humanidade passou a dominar o nosso planeta e, principalmente ao longo do século XX, nós tivemos a ocupação de amplos espaços que passaram a ter mudanças significativas na cobertura da terra e, consequentemente, nas taxas de infiltração de água e também de escoamento, impactando o ciclo hidrológico. Por que falar de escassez? Porque este conjunto de mudança tem feito com que algumas áreas do nosso planeta tenha tido cada vez menos água disponível para a população. Não só pela quantidade que tem reduzido, mas também porque em muitos lugares as águas têm sido inviabilizadas no seu uso por conta de processos excessivos de degradação e contaminação. Eu começo com uma figura na Índia, onde pessoas se acumulam ao redor de um poço para buscarem água, para terem nas suas casas. Na sequência, eu coloco aqui um exemplo na China, onde agricultores têm perfurado o solo para buscar água, para utilizarem nas suas casas e nas suas atividades diárias. Outro exemplo, no Brasil agora. No ano de 2014, ao longo da crise hídrica, nós tivemos em Itu um episódio muito sério, onde a população invadiu Câmara de Vereadores, Prefeitura, onde houve um movimento muito forte em função da falta de água que as pessoas estavam tendo e das dificuldades que elas tinham na sua vida. Aqui nós temos uma outra figura, também em Itu, naquele período, demonstrando pessoas buscando água em córregos e em bueiros para poderem ter alguma água nas suas casas. Mas isso não ocorreu somente naquele período. Nós temos aqui um exemplo atual, no Recife, onde nós vemos as pessoas indicando pandemia sem água. Bairros há um mês sem abastecimento. A gente sabe que para o combate da pandemia que nos afeta atualmente, a água em quantidade e qualidade adequada é fundamental. Um outro exemplo, no final do ano passado, em Curitiba e região metropolitana, com falta de água e uma manchete dizendo que a falta de água não é culpa só da estiagem.
Há anos se sabe da necessidade de investimento, mas esses não têm sido feitos, né? Então, a escassez e as crises da água também têm um fator de gestão bastante intrínseco. Essa situação ela já era conhecida há mais de 40 anos atrás, quando nós tivemos, por exemplo, nesta manchete da Folha de São Paulo, onde Nogueira Neto dizia que a água de São Paulo estava acabando, né? Explicava os motivos, e isso foi profético, porque algumas décadas depois, São Paulo teve a crise que nós quase todos acompanhamos, né? Ao longo principalmente do ano de 2014 e 2015. Aqui nós temos uma outra manchete que fala da nascente do Rio São Francisco que secou, né? E por que as nascentes secam? Por conta da redução da água entrando no solo, consequentemente comprometendo a recarga dos aquíferos do lençol freático e reduzindo a água que brota nas nascentes. Essa outra figura mostra o volume do Rio São Francisco, onde nós podemos ver, num tracejado aqui em cima, o volume médio ao longo de quase 100 anos. E, nas barras, o volume médio anual dos anos de 2001 a 2014. Nós podemos ver que estes volumes se reduziram muito significativamente. E por que estes volumes têm se reduzido? Porque a bacia do Rio São Francisco tem reduzido as infiltrações por conta das mudanças no uso da terra, porque na bacia do Rio São Francisco existem muitos reservatórios de água. Estes reservatórios aumentam as taxas de evaporação quando expostos à insolação direta, porque na bacia do Rio São Francisco existem muitos projetos de irrigação de áreas de agricultura, de fruticultura e tal, isso tudo trazendo redução no volume de água. Então, a parte final do Rio São Francisco, ela tem aí um comprometimento significativo. Espera aí que eu saltei um pouquinho. Aqui nós temos uma outra figura que mostra as mudanças de fluxo de rios também em outros rios do mundo. Nós acabamos de falar no Rio São Francisco, né, que está aqui no Nordeste brasileiro, mas se olharmos aqui nos Estados Unidos, no México, parte da Europa, aqui no Oriente Médio, na Ásia, até mesmo no Sudeste da Austrália e no Sul da África, nós temos problemas de vazão de rios. E aqui no Brasil, na bacia do Rio Paraná, também nós temos uma mudança significativa no fluxo da água. Aqui nós temos uma figura que mostra a disponibilidade hídrica no mundo, onde nós observamos aqui, nas bandeirinhas vermelhas, países com disponibilidade hídrica extremamente baixa, nas bandeirinhas amarelas, disponibilidade muito baixa, nas bandeirinhas verdes, disponibilidade baixa de água. Isso com relação à água disponível para a população e o tamanho da população. Aqui nós temos dois países que precisam de atenção especial, a Índia e a China, e nós podemos ver aqui abaixo, tem quase a metade da população global. E, em função disso, e de um número de rios limitados, e atualmente muitos deles contaminados, apresentam o risco de processos intensos de emigração e até de causa de um fator de mudanças geopolíticas, que nós temos observado ao longo dos últimos anos. Como gerir a água? Nós precisamos lembrar que apenas 3% da água que existe no nosso planeta é doce. E dessa porcentagem de água doce disponível, em torno de 11% é aquela que está facilmente acessível. Nós temos 18% de água doce subterrânea, mas essa água doce ela tem uma certa dificuldade para ser alcançada. E na sequência nós vamos também falar um pouquinho sobre
essa questão e os cuidados que precisamos ter. E essa água doce, ela faz parte do ciclo hidrológico, onde, a partir da evaporação da água do mar, principalmente, da evapotranspiração de plantas, da evaporação do solo, nós temos a água formando chuvas. E essas chuvas trazem as águas para o continente, uma parte dela infiltrando o lençol freático, que vai brotar aqui nas nascentes, e uma parte chegando até os aquíferos mais profundos. Tá? Essa parte que chega nos aquíferos mais profundos, ela demora, em alguns casos, séculos para recarregar esses aquíferos, ou até milênios. Então, quando nós pensamos em abrir poços artesianos, precisamos lembrar que essa água, ela demora muito para ser recarregada. Então, é muito importante que haja gestão também no tocante à água subterrânea para evitar perdas de água significativas e comprometimento futuro desse manancial que pode nos socorrer na sequência. Um detalhe a chamar a atenção é que nós temos contaminado as águas superficiais, não temos feito um trabalho eficiente de gestão e planejamento, e aí vamos buscar água lá dentro do solo. Jogamos ela na superfície e ela passa a fazer parte dos efluentes que vão entrar nos rios, aumentando os volumes de água contaminadas nesses rios. Por que gerir? Aí tem aqui algumas figuras que mostram, alguns exemplos. Essas duas aqui são do Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul, em 2017. Alguém disse, o rio não respeita ninguém. E aqui eu deixo uma pergunta. Quando as pessoas chegaram lá perto do rio, ele já existia há milhões de anos. Então não é uma questão do rio não respeitar. A questão é saber fazer a gestão e ocupar as áreas onde não há risco. E o nosso país é gigantesco, não é preciso que ninguém more em beira de rio se nós tivermos planejamento e gestão eficiente. Aqui nós temos um outro exemplo do rio Piquiri, no sudoeste do Paraná, onde nós podemos ver a água passando sobre uma ponte. Um outro momento, eu passei por lá e tirei essa foto. Vejam a altura da ponte, ela tem pelo menos 8 metros aqui de vão. E tudo isso, quando a água das chuvas chega, em períodos de chuvas mais intensas, é cheio de água. Por que isso ocorreu? Essa ponte está localizada mais ou menos aqui depois da palavra Piquiri. Então, na cabeceira tem todo esse conjunto de afluentes, onde a água que cai sobre o solo, se ela não infiltrar, ela vai escorrer acumulada para o rio e vai causar, então, esses processos de cheia muito severo. Aqui nós temos um outro exemplo do rio Saudades, no oeste de Santa Catarina, onde também uma parte da cidade que foi implantada na planície de inundação do rio, toda vez que chove um pouco mais intensamente, é inundada. E vocês podem ver aí que são casas de bastante qualidade, o que indica que não são pessoas excluídas, mas são pessoas que foram morar numa região onde não ocorriam cheias muito intensas e atualmente, por conta das mudanças no uso da terra das bacias, tem ampliado esses processos de inundação. Mas não é só no sul. Esse exemplo aqui é do rio Mundaú, em Alagoas. Essa ponte, também no rio Mundaú, lá em Alagoas, foi arrastada por uma cheia muito forte. Aqui nós temos um outro exemplo, aí no Rio Grande do Sul, do rio Jacuí. Vejam a altura desta ponte. E vejam o que aconteceu com ela por conta de uma cheia muito severa. Ela foi arrastada. Aqui nós temos um depoimento de pessoas que viram o processo, o episódio. Depois as pessoas podem rever essa apresentação e olharem com mais calma. Eu vou seguir porque o tempo aqui é um pouco curto para essa fala, mas pode ser vista depois. Um outro exemplo de uma manchete de 10 anos atrás, no Rio de Janeiro, onde morreram mais de 1.000 pessoas que habitavam uma região montanhosa de alto risco. Num período de chuvas intensas, concentradas, os morros
as vertentes, né? As encostas dos morros cederam e as pessoas foram arrastadas e morreram. Aqui um outro exemplo no Rio Grande do Norte, no ano de 2014. E na figura seguinte, um exemplo também lá em Natal, no ano de 2015. Ou seja, este tipo de processo, ele se repete todos os anos, por conta da concentração de água em alguns pontos específicos do território. Isso daqui é um exemplo do que se faz em áreas urbanas e da falta de planejamento. Aqui nós vemos 3 tubulações que trazem água de 3 regiões da área central de Álvares Machado para um mesmo ponto. Vejam a consequência, logo abaixo. Aqui nós temos uma vaquinha no canto superior esquerdo para se ter uma ideia do tamanho da Vossoroca. E essas casas que vemos aqui ao fundo, elas já foram retiradas porque a Vossoroca avançou e a prefeitura teve que realocar essa população. Aqui nós temos um exemplo de Ourinhos, né? Então vamos também olhar a nossa cidade. No dia 7 de janeiro de 2016, eu registrei essa erosão lá na entrada da BR-153, quem vem do Paraná ali para o Pão de Açúcar. Vejam esta situação, vejam no dia 11 o que havia acontecido. O processo erosivo havia avançado muito. No dia 28, o processo erosivo já havia derrubado parte do asfalto e essa entrada precisou ficar interditada por algumas semanas. Por que ocorreu? Porque ao se duplicar a BR-153, concentrou-se as águas em um único ponto, fazendo com que essa força de água concentrada causasse toda aquela erosão. Consequência disso, assoreamento lá no fundo de vale, atrás da Estácio. Aqui uma foto de uns dias depois, quando estava seco, lembra até um deserto. Mais alguns exemplos de interferência no ciclo hidrológico. Aqui nós temos a cabeceira do córrego Água da Veada, aqui em Ourinhos. Uma foto aérea de 72. Depois da implantação da área urbana, nós vimos o surgimento aqui de um processo erosivo bastante severo. Por quê? Porque a água passou a se concentrar e escoar muito mais rapidamente, chegando concentrada a um único ponto. A água faz este processo aqui, ó, ela escoa toda por sobre a rua. E aí gera este tipo de situação, onde nós podemos ver aí o tamanho das Vossorocas. Né? Houve uma tentativa há um tempo atrás de recuperação com entulho, mas se não retirarmos o volume de água concentrado, a recuperação também é arrastada, causando o assoreamento do córrego a jusante, abaixo da erosão. Aqui um outro exemplo em Avaré, numa das cabeceiras do Rio Pardo, que é um rio muito importante para nós aqui em Ourinhos, porque fornece água para a nossa cidade. Vejam aqui um processo de assoreamento. Nesta região, se vocês olharem, existe uma pastagem, né? Quando nós olhamos em 2016, 12 anos depois, nós vemos aqui a erosão chegando já quase na cabeceira e a Vossoroca muito maior. Aqui nós vemos que em 2018, a cabeceira da Vossoroca estava a 64 metros de distância da avenida. Em 2019, um ano depois, ela já estava a 15 metros da avenida. Em 2020 eu não pude ir lá por conta da pandemia. Né? Por que tudo isso ocorre? Por causa dessa tubulação. A água do bairro acima chega concentrada aqui, ela vem com muita energia, vai escavando o solo e vai comendo, e vai derrubando o tubo, e vai escavando o solo, e assim por diante. Causando um processo como esse daqui, e deixando como consequência o fundo de vale cheio de sedimento, até as árvores já morreram, porque elas não suportam essa mudança tão drástica no ecossistema onde elas estão. E aqui nós vemos um processo interessante, que é uma erosão surgindo dentro de um assoreamento, lá no mesmo lugar. De tão violento que é o processo e de tão intenso que ele ocorre.
mais algumas consequências, né? Aqui em Ourinhos nós tivemos, há alguns anos atrás, a morte de 2 senhoras que foram arrastadas por água de enxurradas, né? Uma lá perto do Parque Ecológico. Aqui, a casa estava no final, aqui na pontinha da microbacia, né, em 72 e 2004. O que mudou? Basicamente, a intensidade da urbanização. Aumento do escoamento da água das chuvas superficiais. Aqui uma foto do dia seguinte ao episódio, onde a gente vê aqui a erosão ou por onde a água passou. Aqui onde ficou acumulado o sedimento e aqui onde ela passou, levando parte da casa e arrastando a senhora, que foi encontrada 3 meses depois, lá perto do rio Paranapanema. Aqui embaixo eu mostro quanto de água caiu em pouco mais de 1 hora sobre aquela microbacia. Foram mais de 32 mil metros cúbicos de água. Isso formou uma cabeça d'água, ou uma tromba d'água muito forte, e quando passou pela casa, simplesmente arrastou e levou a senhora. O mesmo processo ocorreu lá no córrego Cristone, 6 meses depois, quando uma senhora lavava a louça na margem do córrego. Não estava chovendo onde ela estava, mas estava chovendo nas cabeceiras, aqui na região central de Ourinhos. A água também chegou acumulada e arrastou a senhora, que foi encontrada um pouco de tempo depois, numa lâmina d'água que nem cobria o corpo. E também, né, um destaque para a região da cabeceira. A senhora estava lavando a louça aqui próxima à cabeceira. Por que isso ocorre? Por conta da precipitação concentrada, quando chove muito, né, por conta da impermeabilização excessiva, ocupação de áreas inadequadas, áreas de risco, falta de áreas de retardamento da água pluvial, até mesmo árvores nas calçadas retardam a água para ela não chegar toda ao mesmo tempo na superfície da rua, né? Infraestruturas inadequadas, né, nos córregos, nos rios. Alguns gestores não têm um conhecimento suficiente para tomar essas decisões. E também falta de consciência da população, que muitas vezes joga lixo e entulho nos canais de escoamento da água. Então muda a hidrologia do lugar. Numa condição natural, nós temos água escoando um pouquinho sobre a superfície, a maior parte infiltrando. Numa condição de mudança no uso da terra, que é a mudança aqui nas áreas urbanas, vejam como aumenta o escoamento superficial, né, se comparado com a outra figura. E isso é que vai causar as nossas enxurradas, as nossas inundações, que vão trazer tantos problemas para nós. E aí, né, depois desta rápida apresentação, fica uma questão. E agora? Vamos falar de água todos os anos no dia 22 de março? Ou vamos falar de água todos os dias? Pensar na água em todas as ações e agir de modo a protegê-la e preservá-la sempre. Era essa a minha humilde contribuição. Muito